Olá, bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro programa Sem Censuras, que é a estreia do programa. O programa Sem Censuras que chega à vossa casa uma vez por semana para falar sobre aqueles temas que ninguém quer discutir. Conosco nós temos os nossos convidados especialíssimos, que vão fazer a estreia do programa, que é a doutora Ivone Batoca, sexóloga, psicóloga, clínica e escritora. Estou certa? Tá sim, boa tarde. Bem-vinda. Obrigada. E temos também o Edi Lobo, que é escritor e Professor. Viva, olá. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Nós temos um tema hoje bastante pertinente e também picante e atrevido, como não poderia deixar de ser, fazendo jus ao nome do nosso programa. Vamos falar sobre brinquedos sexuais ou eróticos. O que são, para que servem, quem faz o uso dos mesmos. Vamos ter aqui um debate livre, sem tabus. Apertem os cintos. Pois é, a ideia é exatamente essa, desmistificarmos um bocadinho aqueles temas polémicos que por norma as pessoas não gostam de falar, têm receio inclusive de pensar muitas vezes. Então, para isso nós temos aqui os nossos prezados convidados. Vamos falar, como a Imani já disse bem, de acessórios e brinquedos eróticos e sex shops. Vamos começar por lançar aqui a pergunta à doutora Ivone. Doutora Ivone, vamos começar por definir. Muita gente em casa deve estar a ouvir pela primeira vez o termo brinquedos sexuais. O que são e quem faz uso dos mesmos? Brinquedos sexuais são todos tipos de objetos que nós podemos implementar para dar prazer ao outro ou também a busca do nosso próprio prazer. Quem pode utilizar um homem ou uma mulher é alguém que está à busca de sentir novas sensações. Portanto, existem brinquedos, e é bom frisar e fazer lembrar que existem brinquedos especificamente para as mulheres e também para os homens. Portanto, a satisfação... Existe no campo do mundo sexual, os brinquedos eróticos, está dividido, tem brinquedos para os dois, ao mesmo tempo está definido para ambos os sexos, ou simplesmente masculinos, em que temos alguns que é para retardar a ejaculação e tudo mais, mas como também temos os vibradores que é para estimular o prazer no lado feminino. O uso desses acessórios, doutora, tem a ver com a sexualidade do indivíduo, da pessoa ou do casal? Tem a ver com a sexualidade, sim, mas nós temos que tentar ver a que ponto, porque temos que tentar analisar o seguinte: existem aqueles casais que sexualmente são bem realizados sem nenhum tipo de brinquedo, mas existem casais que depois de um determinado tempo há necessidade de apimentar, é mais utilizado para apimentar a relação e ajuda principalmente o lado feminino quando desejam localizar o chamado ponto G feminino para poder levar com que a mulher tenha mais prazer. O uso desses acessórios, desses brinquedos, não quer dizer descontentamento, ou não quer dizer que o parceiro, tanto faz homem ou mulher aqui no caso, que não dê conta do recado. Não, não tem nada a ver com isso, porque em primeiro lugar temos que analisar o seguinte: depois de algum tempo, as relações sexuais tornam-se muito mecanizadas. Eu beijo um bocadinho de carícias, depois há logo o envolvimento sexual. Então, esquecem-se. Esquecem um bocadinho o toque, as carícias. As preliminares. As preliminares. E às vezes até voltam a esquecer as zonas erógenas das suas parceiras. Esses brinquedos acabam por ser implementados como busca de resgatar aquela essência inicial do que eles tiveram no início do relacionamento. Edi Lobo. Já estamos aqui a ver o sorriso no canto da boca. Sim. Como quem diz, eu tenho algo a dizer sobre. Mas começamos com a seguinte questão. Na visão masculina, até que ponto é que um homem ele pode se sentir confortável ou até mesmo ameaçado
se souber que a sua parceira, seja namorada ou esposa, faça uso de um objeto sexual, um vibrador, por exemplo? Bem, eu acredito que para se pensar em fazer o uso de um objeto sexual, deve partir em comum acordo, não é? Porque a partir do momento que a mulher começa a fazer o uso sem consentimento do parceiro, é aí que podemos considerar já traição, não é? Porque o tal uso destes brinquedos eróticos, como diz a doutora Ivone, é para estimular, não é, o relacionamento. Não é? Mas quando falamos em estimular o relacionamento, devemos ter noção de um fator primordial. Para que as pessoas se unem? Não é? Eu não acho, né, ou pelo menos não deveria ser, as pessoas deveriam unir-se simplesmente para ter sexo. Não. Para quem tem um projeto família, um projeto relacionamento, a intenção não deve ser o sexo. Porque chega uma altura, e devemos aceitar isso, biologicamente falando, chega uma altura que a comunicação, o sexo e o cérebro desaparece. Logo, é importante termos uma parceira, nesse caso, um parceiro, no caso da mulher, que gosta muito de conversar. Mas aqui... Desculpa. Não, tem uma palavra que poderia pegar, obrigada, que é a traição. Será que podemos considerar como traição por se fazer o uso de um simples objeto? Porque também pode-se dar o caso de o homem já, ao conhecer a sua atual namorada, que ela já fizesse o uso antes. Será que ela tem que deixar de o fazer? Mas também tem o outro lado, o homem também pode fazer o uso. E será que é direito do parceiro né, pedir que a pessoa deixe de fazer uso de algo que lhe dê imenso prazer entre quatro paredes? Um dos pontos de longevidade do relacionamento é o diálogo. Né? Se já fazia uso, é bom que deixe claro durante o namoro que tem esses hábitos, né? Fazer uso de objetos. Desculpa, mas eu acho que inclusive pode acontecer de o casal durante o namoro fazer a descoberta juntos dos brinquedos eróticos, porque os brinquedos eróticos, pelo que eu li, pela pesquisa que eu fiz, servem inclusive para que as pessoas possam conhecer os seus corpos. Isto de conhecer os corpos, isto é muito subjetivo, não é? Porque a ideia primeira do sexo é a reprodução. Eu penso assim, é para reproduzir. É reproduzir, né? Porque isso de levar o sexo para o prazer é que criou esta forma de viver que nós temos hoje, que é quase como competição. As pessoas hoje fazem sexo por competição. Adicionarem um currículo e depois, não percebi? Entre marido e mulher, não, casal. pessoas no geral, não é marido e mulher, não. O projeto marido e mulher, quando chegamos a marido e mulher, já é um projeto família. Temos que pensar assim, fazer sexo para reproduzir e depois para a manutenção do relacionamento. O sexo serve para a manutenção do relacionamento. Manutenção. E um vibrador não pode servir de ferramenta para a manutenção como macaco para o carro. Quando já um brinquedo sexual é porque alguma coisa não está certo no relacionamento. Para Não começar. está certo? Sim, porque... Não concordo. Está bem, é certo, vou não concordar muito bem. Porque é sinal de insatisfação em algum aspecto. Quer dizer que o homem por si só já não está a ser suficiente, não é? Para atingir os objetivos no relacionamento. Então, ele, no caso, nunca, jamais, em hipótese alguma, pelo que eu estou a perceber, iria, hipoteticamente, considerar um desses acessórios eróticos como um aliado na relação. Aliado? Somos três, então. Sim. Não estou a perceber. Não, sim. Doutora Porque Ivone? Doutora Ivone discorda, né? Discorda do que o Eddie acabou de dizer. Só o termo aliado diz tudo. Aliado. Quer dizer, somos três, então. Não, porque assim, há certas mulheres e certos homens que gostam de ter um brinquedo na relação e serve para
descobertas de novas sensações, novos prazeres. Eu não condeno. Quem gosta, tudo muito bem, desfrute. Eu não condeno, mas... eu fiz a pergunta no sentido de que por que em vez de ver como um objeto como lhe dando que palavra que eu ia usar, que não dá conta do recado. Tipo assim, se meter isso na minha relação, é sinônimo de que eu não vou dar conta, ou que não estou a dar conta do recado. E não ver como um aliado, que possa ser algo que vai apimentar mais a relação, que vai ser mais prazeroso, que vão fazer descobertas novas sensações. Vamos agora vamos partir para o aspecto psicoemocional, por exemplo, né? Vamos lá ver que no uso do tal vibrador, ela sente-se mais resolvida, satisfeita com o vibrador ao invés do parceiro. Que consequências emocionais e psicológicas estes poderão trazer no relacionamento? Isso levanta uma outra questão, Dr. Ivone. É possível que exista... É possível que alguns brinquedos eróticos possam fazer com que a mulher atinja uma certa satisfação que mais nenhum homem possa vir, porque nós sabemos, por exemplo, que no sexo oral, comparando a vibração da língua, comparando com a vibração de um objeto, há diferença, há semelhanças? Há diferença. Aqui tem alguns pontos que acho que podíamos tentar encaixar. Um dos pontos eu não concordo, e preciso mesmo dizer isso, que não concordo em que o sexo foi feito para a reprodução, em que dentro do relacionamento existe N fatores que vão manusear, em que vão dar o equilíbrio, mas o sexo é algo que está aqui, é algo que tem uma patente muito grande. Para alguns casais é 50%, 60% ou 70%, e do resto vamos, porque o que acontece? Em primeiro lugar temos que definir, mesmo que pelo lado biológico, porque nós vamos crescer, os seios vão cair, a libido já não é a mesma da nossa mocidade, em que outros fatores vão pesar, mas o sexo não é só penetrativo, nós temos o sexo tântrico, não é penetrativo, tem a ver com massagens, é uma outra fonte de prazer sem haver a penetração. Mas quando eu digo em que o sexo não é a parte mais importante de uma relação, o sexo libera hormônios. Nós liberamos hormônios de prazer, bem-estar, e há necessidade disso, até porque é biológico, nós nascemos já a partir do ventre da nossa mãe. Os rapazes já têm o lado do pênis ereto, já foi provado isso. As meninas, a partir dos 12 anos, começam a ter as contrações vaginais, onde há o pequeno toque. É uma coisa biológica que nós não podemos apagar. Segundo, quando nós falamos em que, do lado da dependência, os filmes pornográficos também causam dependência visual. Que se nós formos a ver, os homens consomem muitos filmes pornográficos, depois vão para a masturbação, que acaba por trazer outros tipos de fatores. Os brinquedos não é que vão trazer a dependência, não. Se o casal utilizar como uma forma de descobrimento do corpo do outro, quem sai a casar quem sai a ganhar são os dois. Por quê? Porque vão descobrir. Chega um tempo em que o toque é o mesmo. Com cansaço, que acordamos às 5 da manhã, chegamos ao trabalho às 8, estamos a chegar às 22 horas, às vezes tomam banho e vão dormir, cada um está do seu lado. Chega a casais que chegam a alguma altura da vida, que depois de um beijo nem há mais sexo oral, automaticamente vão para a penetração. Isso vai trazendo... Negligência única e simplesmente as preliminares, né? Sim, é aí que eu gosto de chamar, que é o chamado sexo mecanizado. Já temos casais que já têm em casa dia marcado, toda sexta-feira, tem que haver. Os brinquedos eróticos não estão só definidos como vibradores. Um dos exemplos masculinos são os anéis penianos. Esses anéis servem como uma forma de ajudar a retardar por alguns minutos a ejaculação masculina. Eddie, este sorriso significa que? O que eu estive a ler, eu repudio quando é para mim, atenção, né?
o uso desses objetos, né? Porque no caso do anel, né? Que ela fez menção, isso faz mal. Em que sentido? Isso faz mal porque já que é para retardar, atenção, retardar, né? Se a intenção do sexo é o prazer, é a ejaculação, é retardar para quê? Nem sempre a ejaculação tem a ver com o orgasmo masculino. O homem ejacula porque faz parte da biologia masculina. E inclusive também tem ejaculações precoces. E tem Mas a ejaculação precoce não é uma coisa normal. Sim, mas o que é que acontece aí? Tem ejaculação precoce, faz tratamento. Sim, Trata-te. mas, Edi, Né? a gente não pode ser tão rígido em tudo. O anel peniano é um anel feito em silicone que uma parte vai para o fundo do canal peniano, a outra parte vai para o testículo. A mulher também consegue, a partir de contrações vaginais, travar a ejaculação masculina, que é a partir do terceiro anel vaginal, nesse caso, e do primeiro. O que é que acontece aí? Não estamos a falar de um objeto em que vai apertar. Quando se fala da irrigação sanguínea, o homem é ereto, as veias estão dilatadas porque há irrigação sanguínea. Mas há casos que já vimos, lemos, né, que acabam no hospital. Hospital não tem a Não ver é? com isso. São Para- medicamentos, produtos. Não, me refiro mesmo ao telemel, que tem que serrar sim. Não. Exagero o uso Não, sabes de forma porquê que não? exagerada? Não tem que serrar, ou não estamos a falar do mesmo objeto. O anel peniano é um material pequeno, delicado e feito à base de silicone. Com uma tesoura nós cortamos. Mas são todos a base de Todos silicone? os anéis penianos são feitos à base de silicone. Todos os anéis. Tem vários tipos de formato, mas são todos feitos à base de silicone, porque ele tem que sofrer a elasticidade igual à camisinha, para poder adaptar-se ao formato do pênis em que vai ser utilizado. Então não pode ser algo que não tem elasticidade. A primeira coisa tem logo a ver com isso. E é algo que estica. Então ele não aperta ao ponto de Estrangular, digamos. não. Ele adapta-se àquela anatomia. Agora, existem outros tipos de objetos que se vão ao hospital. Ou quando os homens vão para o hospital, pelo que eu sei, são usos de medicamentos, que é algo que eu não concordo, que eu discordo. Por quê? Como, por exemplo, o Viagra, né? O Viagra não se deve tomar sem orientação médica, nunca na vida. Sim, porque a mim disseram-me que o Viagra causa arritmias cardíacas, inclusive. Por que vai te causar? Em primeiro lugar, todo homem ereto, excitado, logo há o aceleramento do coração. Aumenta o ritmo. Se não há um controle, tomas um medicamento e for um hipertenso, o que é que acontece aí? Pode ter um... Durante o orgasmo e a ejaculação, os batimentos cardíacos do homem aceleram. Com Viagra também dentro do corpo, pior. O uso do Viagra não se deve ser utilizado sem orientação do urologista, porque são chamados no Brasil, aqui como não estamos definidos em medicamentos, taxa preta. Porque são os medicamentos que criam dependência. Se não for bem utilizado, temos um homem que ele só fica ereto se tomar o medicamento, porque são os medicamentos que criam uma dependência muito alta, então tem que ser bem doseado para depois haver o desmame, que é a retirada do medicamento. Voltando ainda aos nossos brinquedos, falou-se sobre os anéis penianos, estamos a falar em vibradores, existem objetos ou brinquedos sexuais também para homens, temos as vaginas artificiais. As bonecas também. As bonecas. Assim, nós temos aqui um objeto decorativo, podemos assim dizer. Aliás, agora até dizem que tem tanta variedade que é uma Vamos lá ver se não tem autêntica vida Disneylandia. Pronto, para quem tem dúvidas, esse é só um exemplo, né, de como um vibrador pode parecer. Eles podem vir em vários tamanhos, feitios, comprimentos, larguras e texturas. Vou colocar aqui, fica enfeitar a nossa mesa durante a conversa. Não vai intimidar ninguém lá em casa, esperemos. É bastante curioso. Nós estamos aqui a falar, também tivemos conversas aqui de bastidores, ou seja, o uso dos brinquedos eróticos podemos classificá-los como sinônimo de masturbação. Nós sabemos que, naturalmente,
posso dizer, corrijam-me se estiver errada, por um instinto, o homem normalmente, é mais fácil o homem assumir que se masturba, fazendo uso das mãos, etc. Então, será que um homem, já que ele está confortável masturbando-se com ou sem parceira, com namorada, com esposa, então será que ele fazendo uso de uma vagina artificial não dá no mesmo? Faz mal? Qual é o contrário, Eddie? Se um amigo seu disser não, eu masturbo-me constantemente ou diariamente, mas eu agora sinto mais prazer porque também tenho um estímulo a nível mental através de uma vagina artificial. Tal como desculpa, abordamos no princípio, não é? O sexo, a finalidade do sexo é a busca do prazer, não é? A princípio é isso, não é? Acredito que todos concordamos com isso, não é? Uhum. Logo, quando a pessoa começa já, o homem, no caso, começa a masturbar-se, não é? Porque o sexo, não muito mecânico, não muito mecanizado, começa pelas preliminares, que é o beijo, o toque, essa coisa toda, não é? Quando a pessoa pula essas etapas e vai logo para a masturbação, encontra o prazer naquilo ali. Se formos a levar em no campo psicológico e emocional, a pessoa, o homem no caso, não mais precisará da mulher. Os nossos jovens hoje, e porque eu converso com muitos deles, né, têm muitas dificuldades em conquistar uma mulher por causa disso. Porque ele coloca na cabeça, a mulher é para quê? Por que quer uma mulher? Pronto, para conversar e tal, né? Convencer. Só convencer uma mulher até ela aceitar ter um relacionamento contigo são etapas, são fases, né? E hoje as mulheres estão muito mais exigentes. Se não o convenceres, ou ela não ouvir aquilo que ela quer, né? Ela descarta-te. E o homem diz o quê? Deu muito trabalho, eu também não preciso muito dela, o que eu quero é ter prazer, que aí ele parte logo para o final. Então, se nós nascemos para um relacionamento, porque relacionamento é com outro ser humano, relacionamento não é com brinquedo. Primeiro, não é com brinquedo. Tanto que há tempos teve a ler um meme, como se diz aí nas redes sociais, que se encontrares um pepino na casa da tua irmã, é o teu cunhado, não come. Né? Quer dizer, a pessoa torna-se, como é que se diz, feliz sozinha, não é? Mas não é aquele conceito de felicidade abrangente, não é? Digamos que temos termos prazerosos, torna-se feliz sozinha e não quer saber de uma outra pessoa, não quer mais saber de outra pessoa. Para quê? Mas será que isso... Desculpa. Não, doutora, então sendo assim, tendo um desses brinquedos, não quer dizer que se tenha prazer garantidamente? O mundo da sexualidade, da sensualidade, não está misturado com o mundo pornográfico. Este mundo é aberto para a busca do prazer, ou do auto, ou de um conjunto, porque são duas pessoas em que vão se descobrir. Porque quando a pessoa começa a fazer uso desses objetos, dos tais aliados, não é? Antes de ter um parceiro, isso cria dependência. Não cria. Vou dizer porquê. Vou dizer porquê. Então na visão da doutora, nós podíamos considerar... Agora, eu vou dar um exemplo. Então, quer dizer que a mulher tem que ficar 365 dias do ano, ou vai ficar 3 ou 4 anos sem se tocar, sem ter prazer? Não, pelo que disseste, aí vou apanhar a tua deixa. Não utiliza nenhum tipo de objeto até ter alguém. Então, é mais fácil ela ter que trocar de parceiros até achar o tal dito parceiro dela. Ideal, ou ela de alguma forma resguardar-se, cuidar-se, e da mesma forma, porque a mulher acorda excitada, faz parte da biologia, se ela acordar homens, né? Assim como os homens, então ela se acorda excitada, ela não se vai poder tocar, porque ela tem que esperar outra pessoa ou ir pegar um contatinho. Mais vale essa mulher utilizar esses objetos na casa dela do que ela pôr-se em risco de amanhã ir atrás de doenças sexualmente transmissíveis, porque ela vai para aqui, para ali, para ali. Esses são os sofismas usados para a proliferação desses objetos sexuais. Não são. Sim, por quê? Não são. Uma mulher quando começa a fazer uso desses objetos antes de ter um parceiro, acredite
que quando tiver um parceiro, a única... deve estar até exagerar um bocadinho, mas a intenção ao fazer o sexo será só para a satisfação do parceiro dela, ela não. 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 Vou dizer, sabe por quê? Não. Porque dificilmente, e atenção, estamos a falar em uma máquina que foi criada para dar mais prazer que o ser humano. O vibrador... É relativo. Não. O vibrador dá muito mais prazer que um ser humano. Isso é uma máquina. É comum como... Não digas isso. Espera só uma coisa. Vamos ver uma coisa aqui. Não digas que uma máquina dá mais. Não. Assim, a máquina foi feita para quê? Para dizimar, dirimir, se estou certo, para eliminar as dificuldades que o ser humano possui, não é? Isso é para duplicar. Aprimorar também. Se aprimorar quer dizer que alguma coisa está fraca, não é? Não, mas não quer dizer que está fraco. Vou dar um exemplo. Não vais ter nenhum objeto de sex shop que vai te dar prazer, por exemplo, como as mãos, porque não existe as mãos que trabalham. Só vou tirar disso que não tem nada a ver. O que é o sexo tântrico? O sexo tântrico veio de uma forma de mostrar que nós podemos atingir o maior nível do prazer sem penetração. Isso quando há alguém que faz. Vamos supor que essa pessoa não tem alguém que o faça. Agora, deixa eu chegar até aí. Deixa eu chegar até aí. O que é que acontece? Se nós ficamos na nossa zona de conforto, se eu ficar na minha zona de conforto, eu não quero evoluir. Não quero evoluir aí nenhum Evolução em que sentido? Assim, o que a é busca do que evolução? está a ser a dois é uma evolução, aonde eu não vou ficar, até porque em tudo na nossa vida nós estamos em constante evolução. A pessoa que nós somos estamos a evoluir hoje, em busca do prazer. É a Muito busca bem. do prazer a dois. Porque o que acontece? Não vou dizer que é um dos fatores, mas o que é que faz os homens estarem sempre com várias parceiras? Não é o diálogo que tu disseste no início. Não estás a falar porque não és homem, né? Não, Pergunta-me, eu vou responder. Não, eu não te vou... Sabes porque que eu vou numa vertente? Porque eu lido. Eu trabalho em consultório, trabalho em terapias de casais, trabalho nessa vasta, então eu tenho que pôr aquilo que não é só o teu conceito. Sim, mas está a falar pelo que ouve que os homens dizem. Sim, mas eu não vou, eu te estou a tentar explicar o que é que acontece. O que é que faz o homem angolano? Não vou à busca do homem europeu nem americano, vamos centralizar aqui, estar em constante trocas de parceira ou na infidelidade. Não é um bom diálogo, desculpa, então, mas... o que é? Espera, Mas não é. Não, vamos ser justos. Quero ouvir. Não é o diálogo. Então, o que é? Muitas das vezes é o ego, porque é uma conquista, é uma presa que eu quero. Outra, satisfação sexual, principalmente se tiver um corpo bonitinho, eu quero, que é para preencher aquilo que é o meu ego. Não estou a dizer em criar laços amoroso, eu estou a dizer aquilo que é, hoje está com uma, amanhã está com outra e está com outra. Quando eu digo da parte do sexo tântrico, tem a ver com massagem. O prazer em que o sexo tântrico dá são ondas de eletricidade do nosso corpo, onde não há controle mesmo. Isso é feito à base de massagem. Não se utiliza nada senão o olho e as mãos. Desculpa, não é nenhum objeto em que vai dar. Agora, se nós ficamos presas em que é só o beijo na boca e só é assim, qual vai haver essa evolução? Não vai haver porque quando o casal, é o que tu dizes, o diálogo. Mas o que acontece? Muitas das vezes, homens ou mulheres em que estão presas a certos conceitos, em que não conseguem dialogar com seus parceiros para haver uma abertura, dentro da sua intimidade, podem achar que está tudo muito bem, mas não está. Mas, Edi, em relação ao concordar ou não concordar com os acessórios sexuais, também só para lembrar que muitas das vezes os parceiros, quer femininos ou masculinos, recorrem a esse tipo de acessórios porque são tímidos e porque há muita falta de diálogo. As pessoas recorrem a esses acessórios
para colmatar e tentarem descobrir-se exatamente os níveis de prazer, de descobrir os corpos, descobrir o que é que lhes dá mais prazer ou deixa de dar mais prazer. Não é mais fácil contactar um urologista ou um psicólogo? Mas muitas das vezes o urologista ou o psicólogo recomenda exatamente para quebrar a timidez também. Não, mas eu não acredito que a doutora Ivone se receba um paciente, né? Sim. Consultório, ele diz que é tímido, né? E ela vai aconselhar o jovem a usar... Em casal, é assim, em primeiro lugar vamos ter que analisar de onde vem a timidez. Se é uma pessoa que cresceu introversiva ou estamos a falar de situações familiares ou religiosas. Desculpa, ou religiosas, nesse caso. Ou também alguém que sofreu algum tipo de trauma. Porque eu não posso, quando dizes não acredito, não. Eu vou ter que analisar o que é que torna esta pessoa tímida. Por exemplo, é alguém que cresceu a sua infância reprimida, que não pode falar. Que é, por exemplo, o pecado, né? Tu não vais, muitas tu das não vezes as vais pessoas ir dizem no que é pecado lado tu tocares. dos objetos, não. Tu primeiro tens que ir à busca de ver quais são os traumas em que ela tem, as causas, tratar para que haja uma abertura nisso. O mesmo acontece com mulheres. Isso é bem relativo. Eu já tive casais em que a mulher sexualmente era bem mais ativa do que o parceiro. Se tivermos um parceiro disposto a entender a parceira e a caminhar de alguma forma, há limitações, tudo bem há, mas também não precisa ser tudo no preto no branco. Porque o que é que acontece? Porque se a gente for tudo no preto no branco, também muitas das vezes as mulheres também vão travar certas situações, porque muitas das mulheres abrem-se para certas situações no campo afetivo, no campo íntimo, para agradar o parceiro. Uma das coisas que eu estou a dar conta agora é que é mais fácil a tua parceira, por exemplo, entrar no teu ritmo do que ela conseguir te convencer que ela gostaria. É que às vezes às vezes antes da gente dizer não, não precisa de ver que é uma forma de agredir. É só analisar, vou experimentar. Mas se não me agradar, nunca mais tentes. Porque o que é que acontece? A intimidade de um casal não é só a minha satisfação. Eu também tenho que sair um bocado da minha zona de conforto para agradar o outro. Porque se eu levo só na minha zona de conforto e ele toda hora vem para aqui, então a gente despe-se um bocadinho e vai para a zona de conforto do outro porque ele também gosta. É aí que vem o equilíbrio. É aí que ajuda um bocadinho. Nós já temos, socialmente, nós sabemos que o sexo já é um tabu que quase ninguém tem coragem de abordar. Principalmente, até mesmo entre casais ou no seio da família. Será que a falta de coragem ou até a vergonha de algumas mulheres experimentarem ou de alguns homens aceitarem a ideia de se usar um brinquedo erótico, será que não tem a ver com o machismo estrutural no qual estamos inseridos, Eddie? Também porque estes brinquedos não fazem parte, até porque sou obrigado a fazer menção a esse termo, da nossa cultura. Não. É uma questão cultural ou é uma questão da necessidade do indivíduo? Necessidade não. Uma coisa é ter necessidade, outra coisa é querer. É diferente. Necessidade não. Nós às vezes inventamos necessidades desnecessárias. Não. E acontece muito com as mulheres, principalmente, que quando estão grávidas aproveitam-se da bondade do homem para estarem a semar coisas que nunca viram na vida dela. Como por exemplo? Sim. Porque eu não acredito que uma mulher que vive no mato vai semar hambúrguer. Não existe isso. Você sema aquilo que você vê. É só vontade. Eu não sou vontade. Não. Isso é só aldrabice. Porque quando dissemos que... Para nós em África, estamos a falar em África, né? Pronto, vamos tentar contextualizar a situação, né? Para os africanos, o sexo... E principalmente para as mulheres africanas, né?
O sexo é para a satisfação dos prazeres do homem. Mas isso, Mas já não existe. mas isso não é um conceito Não, machista. Mas olha, Isso não é um conceito machista, é um conceito... resumindo e concluindo, Nós estamos no doutora, século XXI, só quero que me diga uma coisa. aquilo que era patente em séculos passados. Estou a contextualizar, não é? Estamos a falar de África. Mas é assim, se eu for falar da África, nós vamos chegar em Doutora, um conceito... Estamos mesmo a chegar no nosso tempo. Eu só queria saber uma coisa. É vício ou é necessidade? Isso vai depender. O uso dos acessórios. Isso depende. Necessidade. Isso depende. Necessidade é algo que a pessoa precisa. Mas há pessoas que precisam. Viciada. É assim. Há pessoas que precisam. Uma E vício das é bom? coisas. Ed, é o que eu estou a tentar explicar. Sim. A pergunta era se é vício ou necessidade. Certo. Nós temos que contextualizar a determinada pessoa. Por exemplo, para uma pessoa que não tem ninguém, é uma necessidade. Se ela está carente. Por exemplo, agora na pandemia teve muita gente que Será recorreu e, inclusive, pelo que eu A nível mundial. constatei, a nível mundial, exatamente, houve mais compras de produtos, dos dos acessórios. muito mais visitas aos sex shops do que em qualquer outra época. Havia uma necessidade, não há baladas, não há muita coisa. Então, uma necessidade deu satisfazer as minhas necessidades biológicas. Mas também não Inclusive, a podemos fala descartar- disso, teve muitas famosas que mandaram fazer a marca delas, no caso de vibradores e brinquedos sexuais. Até não podemos descartar também o fato, né, tirando a pandemia, de que num estado normal existem pessoas que quando estão solteiras elas não se sentem confortáveis em ter sexo ocasional. Sim. Sim. Então elas preferem Preferem o uso de resguardar. brinquedos do que estarem a ter o sexo ocasional. É o aspecto que eu fiz menção. Uma mulher que quando está solteira, tem o sexo usando estes brinquedos, a partir do momento que arranjar um parceiro, a intenção numa relação sexual será para satisfazer o seu parceiro, para reproduzir e mais nada. Não vai ser. Olha, doutora, estamos mesmo na reta final do nosso programa. Eu queria que deixasse os últimos conselhos e, sobretudo, uma coisa que é extremamente importante: como se deve higienizar mais ou menos os acessórios? Que tipo de... Com Para quem água faz e uso, sabão. né? Para quem Água e faz sabão. uso. Água e sabão. Água corrente, sabão. É aconselhável guardar seco, se possível em um pano de algodão por causa da umidade. E guarda. Pode guardar e põe numa E pasta. também são intransmissíveis, né? Não, não se deve Amiga! partilhar, não. É Não. uso mesmo pessoal, exclusivo. Então, Nós já estamos aqui na reta final, com muita pena, porque ainda temos muito que debater. Acho que tem que são ser outro programa. São muitas perguntas. Parte 2. Quem sabe? Eu não falei a minha parte ainda, não estou entrando. Mas os nossos convidados têm algo em comum. São ambos escritores e autores. Portanto, nós gostaríamos que, para fechar, falassem muito brevemente sobre as vossas obras literárias. Se mas vou ainda fazer menção a essa parte que Ok! ela falou, eu Está à não falei, vontade. não é? Não normalizem o uso de brinquedos sexuais. Essa é a minha parte. Não normalizem. essa é a tua última consideração. Não deixa. normalizem o uso de brinquedos sexuais. Normalizem sim o diálogo, a afeição com outro ser humano. Com outro ser humano, não um ser Com objeto. máquinas. Exato. Ele é contra. Então, temos um livro recente, foi recentemente lançado. Sim, até Contos. se soubesse poder trazer o livro, tá? É O Esposo da Minha Mulher, é o meu livro de contos, né? Que faz Contos? menção. Sim, são 11 contos, se não estou em erro, 8 ou 11 contos. Faz menção à melhor parte da vida, né? Que é a relação entre homens e mulheres, principalmente para aquelas pessoas que têm um sentido de felicidade não muito preso pelo que os instintos morais dizem, não é? Que é o homem é feliz apenas com uma mulher ou a mulher é feliz apenas com um homem. Doutora Ivone, como sexóloga, que lançou um livro que fala sobre
Contos eróticos. Contos eróticos. O título é Incontrolável Desejo. É a passagem de algumas histórias da ninfomaníaca, porque a personagem principal é uma mulher. Ela é uma ninfomaníaca e no qual ela vai passando pelo livro por vários tipos de experiências, algumas mais calmas, outras extremamente quentes. Ela leva as pessoas numa viagem do mundo do erotismo mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta simples. Sim. A professora Fátima Sampaio disse uma vez que toda obra escrita é uma autobiografia de quem escreve. Não é o caso. Não é o caso, eu lido com... Olha, nós estamos mesmo com muita pena, temos que nos despedir. Eu quero agradecer à Distora, a nossa maquiadora oficial. Esperamos tê-los cá muito brevemente, que é para darmos sequência, a segunda parte, como disse bem a Imani, a esse tema, porque eu acho que isso aqui ainda tem muito pano para mangas, né? Muito obrigada. Muito obrigada a você que nos assistiu, pela vossa companhia, e nós prometemos voltar dentro de uma semana com um outro tema bastante picante e pertinente. Portanto, não se esqueça, até lá pode acessar a nossa página do Instagram e também na página do YouTube. E não se esqueçam do hashtag Lifestyle em português. Até lá. Beijinhos. Até para a semana.